Primeira coisa eu percebi na hora que eu te cumprimentei, João, que não pinicou. Muito bem. Então, nós estamos estudando, né, sobre o que pode ser um guia religioso infiel, não é isso? Um guia religioso falso, no qual nós não podemos confiar. Então, ontem nós lemos praticamente 4 passagens. Gálatas 1, 6 a 9. Lemos 2 Coríntios 11, 13 a 15. E 1 Pedro 1, versículo 12. E Hebreus 1, 14. Não é isso? Nós falamos que anjos, visões, revelações, aparições e sonhos, né, incluindo, podem ser guias religiosos falsos, infiéis, nos quais nós não podemos confiar, né? E a razão é que anjos não pregam o evangelho verdadeiro, mas Satanás pode até se transformar em anjo de luz para enganar, né, as pessoas. Então, sabemos que centenas, né, de desvios doutrinários e religiões diferentes do cristianismo bíblico surgiram porque alguém teve uma visão, uma revelação, uma aparição de anjos e sonhos e coisas assim, e através disso a pessoa fundou, né, o espiritismo, o adventismo, o mormonismo, né, as testemunhas de Jeová, seitas como, né, Cristã do Brasil e os pentecostais, né, que são grupos diversos, né, centenas de grupos divididos, porque cada um achou que teve uma visão, uma revelação, uma aparição, que um anjo falou uma coisa diferente do que falou para os outros, né? Aí cada um começou um grupo e se multiplicou. Então nós falamos, né, que quando a pessoa parte para essa ideia, ela está dizendo que Deus, né, vai falar com ela, né, vai dirigir a vida dela a parte das Escrituras, né? Essa ideia de anjos, visões, aparições, revelações ou sonhos é a ideia que Deus fala também, ou fala além das Escrituras. Ele pode guiar alguém através disso, né, dessas coisas. Então essa ideia nunca deu certo. Por quê? Porque torna a verdade subjetiva, né, relativa, pessoal, particular, dependendo do ponto de vista ou da experiência do indivíduo. E a verdade, né, não é subjetiva. A verdade é objetiva, lógica, coerente, incontraditável, única e tem validade universal, né? Então, se nós queremos ficar na verdade, então nós temos que, né, evitar de ir para o campo subjetivo. Ficamos então com as Escrituras como o único meio pelo qual Deus nos revela a sua vontade. Não a um indivíduo, mas a todos nós. Aí cabe a cada um, sim, aplicar individualmente, né, o que Deus diz na Escritura e transformar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos ler agora 1 João capítulo 4, versículo 1. E vamos voltar num ponto que tem ligação com a passagem de 2 Coríntios 11, 13 a 15, que nós lemos, mas hoje nós vamos enfatizar mais um aspecto daquela passagem. 1 João 4, versículo 1. Pode ler, Guilherme. Deixa eu só achar aqui direito. Meus queridos amigos, tá certo? Certo. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Muito bem. Então 1 João 4:1 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes
Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então note bem que a palavra espírito aí no contexto quer dizer qualquer pessoa viva que aparece pregando ou ensinando uma mensagem aparentemente verdadeira, aparentemente cristã, né? Ou seja, a palavra espírito é qualquer pessoa viva que aparece pregando uma mensagem que parece ser a verdade de Deus, né? Ou a motivação, né, que a pessoa tem por estar levando aquela mensagem, né? O que está por trás daquilo. Então, em suma, ele está falando de pessoas. Pessoas vivas que aparecem pregando uma mensagem, né, que diz, né, ou aparentam ser, né, fiéis a Deus, mas, né, é preciso tomar cuidado. Então o ponto aqui é homens. O que pode ser um guia religioso falso? Homens. Pessoas que se dizem profetas, se dizem apóstolos, se dizem mestres, ou até se dizem teólogos, ou se chamam de irmão fulano de tal, né? Porque às vezes, né, uso até irmão como um título, né? O irmão Bernardo. Eu sou o irmão fulano. Bem, irmão depende, sou irmão de quem realmente creu em Jesus, se arrependeu dos pecados, foi batizado biblicamente e perseverou na doutrina dos apóstolos. Então não é um título, sou irmão dessas pessoas. Não posso sair por aí, né, usando isso como um título para me promover como mestre, né, como professor. É um erro. Então, o ponto do apóstolo João é não dar crédito, não acreditar, né, só porque a pessoa parece que é um homem de Deus, ou se diz ser um homem de Deus. Então, por quê? Porque às vezes a pessoa usa de alguma arte oculta, um poder carismático da sua personalidade, né, ou alguma técnica para enganar, para iludir a pessoa. E aí pode até abusar das pessoas física e financeiramente, por as pessoas acreditarem que aquela pessoa é uma autoridade, né? É um servo que Deus enviou, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? Então homens podem ser guias religiosos falsos, infiéis, nos quais nós não podemos confiar. Todo homem é questionável, todo, né? O único que não é questionável é Jesus Cristo. Nele você pode confiar. Agora, seja eu, seja qualquer outro, você tem que provar, né, se o que a pessoa ensina, né, vem de Deus ou vem dele mesmo. Ou sabe-se lá se é uma doutrina de demônios que a pessoa está propagando, inspirada no erro, né, na invenção do diabo. Então, homens podem ser guias religiosos falsos, né? É muito comum nas denominações religiosas as pessoas tratarem, né, os pastores, os líderes, de uma forma muito diferente do restante do grupo. Isso é um erro. Essa exaltação humana já é um risco, porque a pessoa já está mostrando, né, que está debaixo de uma autoridade de homens, né? Então, se eu fizer você acreditar que eu falo por Deus, e você acreditar nisso, então eu vou comandar a sua vida, né? Eu vou mandar em você. Mas agora, a Bíblia diz que ninguém se faça árbitro contra vós outros. Então, você não pode deixar um homem mandar na sua vida.
Você não pode deixar uma pessoa que tem um título religioso, né, fazer de você um capacho, um subalterno, né, ou o seu guia principal, né? Então nós temos que guiar as pessoas para Jesus e não para uma dependência de nós mesmos, né? A dependência de homens é tão grande no mundo religioso que você vê que a pessoa às vezes, né, pede até para um homem orar por ela porque ela acha que a oração dele é melhor do que a dela própria. O que ela está dizendo? Né, que Jesus não é o único mediador entre Deus e o homem. Entre o homem e Deus, né, precisa de outro homem até Jesus. Né? Então isso é um erro gravíssimo. Nós podemos orar pela outra pessoa, mas essa outra pessoa também pode orar por nós. Amém? E assim nós podemos orar uns pelos outros, né? Confessar os nossos pecados uns aos outros no temor de Cristo, né? Mas o ponto aqui que eu quero enfatizar não é que existem, né? Não é que não existam funções, né, no corpo de Cristo, né? Ou serviço, né, de que pessoas ministrem a outros. Não. O que eu estou dizendo é a pessoa dar crédito a qualquer um, né, fazendo daquele homem carismático seu líder espiritual, né? E aquela pessoa passa a ser a autoridade na vida daquela pessoa. Então 1 João 4,1 diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, né, a qualquer pessoa viva que aparece pregando uma mensagem cuja motivação você às vezes não pode conhecer a princípio. Agora ele diz aí: mas julgai ou provai os espíritos, quer dizer as pessoas, né, se elas procedem de Deus com a sua mensagem. Está vendo? Agora, por que ele disse isso? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, né? Então é uma advertência para você o quê? Né? Julgar qualquer ensinamento que você ouve. Mas como é que eu vou saber se uma pessoa está falando, né, da parte de Deus, ou da parte dela própria, ou por uma motivação desconhecida? Só com a Bíblia eu posso fazer isso, né? Lembra que a Bíblia é a régua, a Bíblia é o padrão. Então eu vou medir os pretensos profetas, os pretensos professores, mestres, teólogos, pelas Escrituras. É por isso que nós temos que ter um conhecimento próprio das Escrituras. É por isso que você tem que ler a Bíblia 2 capítulos por dia, né? Para que você possa ter noção do que a palavra diz, para que quando um homem qualquer falar, você possa provar ele, se ele está falando de Deus ou dele mesmo, ou por uma motivação que nós não conhecemos, mas sabemos que não é de Deus, porque não convém e não é coerente com as Escrituras. Então o ponto é o nosso dever julgar, provar, testar o ensinamento que está sendo dado, seja de qualquer pessoa, inclusive irmão em Cristo. É um irmão em Cristo, é um irmão fiel, joia, mas ele sabe que quando ele está ensinando, nós estamos julgando. Nós estamos ouvindo e estamos avaliando de acordo com a palavra. Então, uma pessoa que já sabe que a sua assembleia ouvinte está orientada desta maneira, né, vai tomar bastante cuidado de falar o que a Bíblia diz. Porque ele não quer correr o risco de ser questionado publicamente às vezes, né, ou repreendido, né, pessoalmente depois de ensinar alguma coisa, né? Então qualquer pessoa, né, que é sincero servo de Deus vai aceitar ser questionado e até aprender se estiver realmente equivocado em algum assunto. Mas no mundo religioso é assim?
Não. Os homens falam, você aceita aquele homem como ungido de Deus, né? Né? E aí quando você começa a questionar, né, as suas visões, revelações, aparições, sonhos, ensinamentos, eles começam a dizer que você está blasfemando contra o Espírito Santo, né? E olha, cuidado, né? Não, você não está. Quem está blasfemando contra o Espírito Santo é quem diz que tem o Espírito de Deus e age por sua própria conta. E age, né, com teimosia diante da palavra, que muitas vezes diz o contrário do que aquela pessoa está ensinando. Então é sua obrigação, amém? Testar os falsos profetas, testar os profetas bons também, né? Quem quer que seja, é seu dever julgar tudo que você ouve para saber se procede de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Lembre-se que João era o último apóstolo vivo. Ele sabia que em breve não estaria mais neste mundo. A igreja teria que continuar, mas a igreja, depois da morte dos apóstolos, continuaria assim, mas sempre lutando contra falsos profetas. Sempre lutando para não ser influenciado por falsos ensinos, né? Então lembrando, né, que quando o apóstolo João disse isso, existia só uma igreja. E não era a igreja católica. Né? Então 2000 anos depois, existem quantas igrejas, entre aspas, aí? Nossa. Nem sei. Milhares de denominações religiosas, né, divididas a cristandade. Cada dia aparece um. Então esse conselho de 1 João 4:1 serve muito mais para nós hoje do que para os próprios cristãos do primeiro século que receberam essa carta. Ô João, Amém? a gente sabe que o catolicismo é o que reina, né? Tipo assim, que No tem Brasil. mais seguidores. Mas em relação, assim, hoje em dia os evangélicos, né, estão crescendo muito, né? Sim, Tipo assim, tá se espalhando Sim. de modo assim muito grande, né? sim, Acaba se tornando muitos falsos profetas, né? sim. Né? Além do catolicismo, tem muito mais, né, ensinamento falso na praça por aí, né? Para a gente poder discernir, né? Com certeza, né? Nós lembramos, né, aquela passagem em Provérbios 14, versículo 12, que diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então como é que nós vamos fazer, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, no final, é o caminho da morte. Muitas pessoas vão seguir o ensinamento humano e elas só vão descobrir no final, né, que era o caminho errado. Olha só que tristeza. Uma pessoa seguir um ensinamento sem se importar se é certo, se é errado. E querer saber na sorte, só no final, se era a correta. É um grande risco. Deus já escreveu a Escritura justamente para nós não termos surpresas no final. Amém? Amém. Então, né, não podemos seguir o caminho do homem, porque para ele pode parecer certo, pode parecer que vai ser dessa forma, mas pode ser o caminho da morte, né? Sabemos que em 1 Timóteo 4, 1-3, o Espírito afirmou expressamente que nos últimos dias, né, alguns apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que eles proibiriam o casamento e exigiriam a abstinência até de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então note bem que realmente, infelizmente, né, quem é que vai propagar os ensinos de demônios?
Quem é que vai propagar os espíritos enganadores? São homens. Homens que vão ter a cara de pau de mentir com a Bíblia aberta, de mentir com a Bíblia na mão. Homens que vão saber que o cristianismo não é aquilo que eles estão inventando, mas mesmo assim prosseguirão no seu caminho errado, né? Pela sua hipocrisia vão falar mentiras e vão ser iludidos por uma consciência cauterizada. Então isso é fato, é real, não precisa ir muito longe para ver que esta predição se cumpriu, né? Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, o apóstolo Paulo também diz de outra maneira que haveria tempos em que os homens religiosos que conhecessem o cristianismo seriam aborrecidos de Deus, seriam pessoas, que praticariam muitos pecados, e eles seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Para quem conhecesse? Os religiosos, né? As pessoas que conhecessem o cristianismo, os homens, eles não teriam vergonha de crer em Jesus, mas viver de um modo totalmente contrário ao modo que Jesus ensinou, né? Então, eles seriam, tão maus quanto qualquer pessoa no mundo, descrente, e seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Professariam piedade, mas não teriam o poder de realmente uma vida santa. Então, é esse tipo de gente que nós queremos seguir? Não. É por isso que nós não vamos dar nossa vida, nossa santidade, nossa obediência, nosso louvor, nossa reverência aos cães, como aquilo que é santo, e nem aos porcos as nossas pérolas. Amém? Então nós precisamos realmente estar com homens, irmãos sinceros, que são humildes como Jesus seria se estivesse entre nós. Amém? E que saibam e que sabem que eles não são a autoridade. A autoridade é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, os apóstolos e profetas no Novo Testamento. Amém? Essa é a nossa autoridade, Não homens que nasceram depois e querem dizer que são alguma coisa. Então nós estamos de olhos abertos para não seguir um homem carismático, com poder de influência, ou com um discurso eloquente, mas que no final é um guia religioso infiel. Vamos ler Marcos 7, versículos 6 a 9. Marcos 7, versículos 6 a 9. Pode ler, Lucas. Você quer que leia a sua versão? Não, pode ler aí na sua versão. Tá. Jesus respondeu. É do 7, né? Sim, 6 a 9. Marcos 7, 6 a 9. Ah, tá. Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse a este povo, com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinos. Muito bem, então o que nós temos em
em Marcos 7, 6 a 9, é o fato de que os homens, eles acabam criando tradições, né? E às vezes essas tradições são seguidas por outros homens como mandamentos de Deus. E aí está o grande erro, o grande equívoco. Essas tradições, com o passar do tempo, dos anos, se tornam tão fortes, tão habituais, que não são questionadas, né? E as pessoas começam a seguir aquilo, né, como se Deus tivesse mandado. E Ele nunca mandou, nunca quis, nunca falou nada a respeito daquilo, né? Então Jesus está acusando eles de quê? De negligenciar o mandamento de Deus e guardar a sua própria tradição. Tradição de homens, né? Tradição de homens. As igrejas fazem isso, né, João? Está cheio, né? Instrumentos musicais, por exemplo, né, é uma tradição humana, né? Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que em nenhum lugar no Novo Testamento dá exemplo ou autorização de cristãos, apóstolos, profetas ou a igreja louvando a Deus com instrumentos musicais. E é fato sabido pela história da igreja primitiva que a igreja primitiva entendia todas as passagens do Novo Testamento sobre louvor como indicando não condena os instrumentos musicais. Então os instrumentos musicais foram acrescentados pelo Papa Vitaliano